Tu tem a sensação de estar sempre devendo alguma coisa? Não literalmente, eu não tô falando de dinheiro. Tô falando daquela sensação que não importa o que tu esteja fazendo, parece que tu deveria estar fazendo outra coisa, ou fazendo mais, fazendo melhor. Quer ver só? Se eu passo o dia trabalhando, chego em casa cansada, quero descansar, mas na minha agenda estava planejado treinar, eu fico pensando que ao invés de descansar, eu deveria ter encontrado espaço na agenda para treinar. Só que se eu vou treinar, enquanto eu tô lá, a minha cabeça tá pensando em outras pendências que eu tenho que resolver. Tô entregando um trabalho, dei tudo de mim, mas eu deveria ter me esforçado ainda mais. Parece que é uma cobrança que não tem fim. E não importa onde eu esteja ou o que eu esteja fazendo, a minha cabeça sempre vai encontrar uma versão minha que deveria estar em outro lugar. Eu posso passar a semana inteira esperando pelo sábado, porque é aquele dia que eu sei que eu posso acordar sem despertador, fazer meu café com calma, sentar no sofá, tomar meu café enquanto eu leio meu livro. Só que, mesmo fazendo isso, umas 2 horas depois, se eu olhar para fora e perceber que tá um diazão, um sol de rachar, na minha cabeça eu deveria estar aproveitando melhor o dia. Aproveitando, olha a palavra. Até um sábado sem fazer nada corre o risco de virar uma coisa de produtividade. E eu comecei a reparar a quantidade de vezes que eu uso a palavra deveria. Eu deveria trabalhar mais, eu deveria descansar mais. Eu deveria sair mais, eu deveria ficar mais em casa. Eu deveria economizar, eu deveria fazer mais dinheiro. Deveria viajar mais. A lista é infinita. E aqui tu pode até estar pensando, ah, Rafa, mas é porque tu quer fazer muita coisa e tem pouco tempo. Ou tu não administra direito a tua rotina. Ou tu te cobra muito. Mas não é isso. Esses dias, pensando nisso, eu descobri uma coisa tão óbvia que eu não sei como eu não tinha parado para prestar atenção ainda. A palavra dever, ela serve para coisas diferentes. A gente deve quando tem uma dívida, certo? Mas dever também pode indicar uma obrigação, uma expectativa do que seria certo ou adequado fazer. E é daí que vem o eu deveria. E eu fiquei pensando o quanto esses dois sentidos começaram a se misturar na minha cabeça. Porque uma coisa é eu querer treinar e mesmo estar cansada, se isso faz parte da minha rotina, eu ir. Outra coisa é chegar domingo à noite e eu ter a sensação de que eu tô devendo 3 treinos. A conta nunca fecha. Sempre fica alguma coisa faltando, nunca é suficiente. E aí eu te pergunto, cadê o boleto para eu quitar logo essa dívida? E outra, quem é que tá me cobrando tanto? Porque essa cobrança ela chega todo santo dia. Foi aí que eu comecei a desconfiar que talvez eu estivesse tentando responder a pergunta errada. Talvez a pergunta não fosse como fazer tudo caber. Talvez valesse entender por que eu acreditava que tudo deveria caber. O problema não me parece ser só a quantidade de coisas que a gente tem para fazer, ou a forma como a gente administra o tempo que a gente tem. Comecei a pensar que talvez fosse o jeito como a gente olha tudo isso e ficamos tentando entender o que está de fora. E isso virou uma dívida. Com o trabalho, com o corpo, com as pessoas, com a casa, mas principalmente com a pessoa que a gente acredita que deveria estar sendo a essa altura do campeonato. E foi assim que eu cheguei na pergunta que eu quero investigar nesse episódio. Por que a gente vive como se estivesse sempre devendo alguma coisa? E além disso, gente, esse episódio é muito importante aqui para Entre Linhas e para mim, porque eu finalmente vou te contar sobre o Clube de Cartas. Eu falei dele alguns meses atrás, só que na época eu não sabia como exatamente ele seria e qual o papel dele aqui no Entre Linhas. Mas agora ele existe e a primeira carta já está escrita. E enquanto eu escrevia, eu percebi que eu não podia explicar sobre o Clube de Cartas sem antes falar sobre essa dívida, porque uma coisa nasceu de outra. Então vamos na ordem. Eu sou a Rafa Gomes e tu tá ouvindo Entre Linhas. Vamos nessa? Essa sensação de estar sempre devendo me levou a uma pergunta. Se ninguém tá me cobrando, por que eu me sinto tão cobrada? Tem um livro com o título A Sociedade do Cansaço.
que vai nos ajudar a entender um pouco melhor isso. Só um detalhe, um seguidor me indicou esse livro e quando ele chegou, gente, eu devorei o livro em um dia, ele é bem curtinho. E parece que ele estava só esperando chegar esse episódio, porque ele me ajudou a entender muito mais a lógica dessa coisa da dívida, do que está por trás disso. O Han, autor do livro, ele fala sobre uma mudança que aconteceu na forma como a gente vive e trabalha. Durante muito tempo, a sociedade trabalhou numa lógica que ele chama de disciplinar. Era o mundo do você deve. Você deve obedecer, deve cumprir horário, deve seguir as regras. Pensa numa fábrica, essa lógica, ou até pensa numa escola. Tem aquele sinal que toca para a entrada, para a saída, para o recreio, as regras que tu tem que seguir naquele ambiente, enfim, a forma como a nossa sociedade funciona. Tem alguém te dizendo o que você deve fazer. Só que a cobrança aqui, ela vinha de fora. Tinha alguém dizendo o que tu poderia e não poderia fazer. Ordem disciplinar. Só que, segundo Han, esse mundo ele foi dando lugar a outro. Olha só o que está escrito no livro. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais de sujeitos da obediência, mas sujeitos do desempenho e produção. São empresários de si mesmo. Nesse sentido, aqueles muros das instituições disciplinares que delimitam os espaços entre o normal e o anormal se tornam arcaicos. A analítica do poder de Foucault não pode descrever as modificações psíquicas e topológicas que se realizaram com a mudança da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Também, aquele conceito de sociedade de controle não dá mais conta de explicar aquela mudança. Ele contém sempre ainda muita negatividade. A sociedade disciplinar é uma sociedade da negatividade. É determinada pela negatividade da proibição. O verbo modal negativo que domina é o não ter o direito. Também ao dever inere uma negatividade, a negatividade da coerção. A sociedade de desempenho vai se desvinculando cada vez mais da negatividade. O poder ilimitado é o verbo modal positivo da sociedade de desempenho. O plural coletivo da afirmação yes, we can expressa precisamente o caráter de positividade da sociedade do desempenho. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Eu vou parar aqui porque eu acho que tu tem que ler esse livro por completo. Mas eu quero voltar a um ponto que ele traz aqui, que são empresários de si mesmo. Empresários de si mesmo. Eu li essa expressão e eu fiquei pensando no que ela representa hoje. Ninguém precisa dizer o que tu deve ser. Tu pode ser qualquer coisa. Tu pode mudar de carreira, aprender praticamente qualquer assunto pelo teu celular, criar um negócio dentro da tua casa. Tu pode ser quem tu quiser. Tu pode fazer o que tu quiser, dentro, claro, das regras que uma sociedade estabelece. Mas a promessa da sociedade do desempenho, ela é mais positiva do que a anterior e até mais bonita, mais atrativa. E a gente acredita nela. Só que eu comecei a pensar no outro lado dessa promessa. Se eu posso tudo, o que acontece com aquilo que eu não fiz? Se eu posso aprender inglês, por que eu ainda não aprendi? Se eu posso cuidar da minha saúde, por que eu não treino com mais frequência? Se existe um curso sobre qualquer coisa a 2 cliques de distância, por que eu ainda não fiz? Percebe como você pode aqui muda de tom muito rápido? Ele começa com uma possibilidade e sem perceber ele vira uma cobrança. E talvez seja por isso que eu diga tantas vezes eu deveria. Ninguém me obrigou a ler mais, ninguém define quantas vezes eu treino por semana e não existe uma lei dizendo que aos 30 e poucos eu já deveria ter entendido exatamente o que eu quero fazer pelos próximos 20 anos. E mesmo assim, parece que existe uma versão imaginária de mim que parece saber exatamente onde eu já deveria ter chegado. E minha gente, tem vezes que essa versão minha, ela é insuportável.
E quando Han diz que na sociedade do desempenho uma pessoa passa a ser empresária de si mesma, percebe também que é ela quem manda? Tu é que se dá ordem agora. E foi aqui que eu percebi que a gente virou funcionários de nós mesmos. Eu crio a meta, eu acompanho e eu avalio. Só que nesse cenário do eu deveria, se eu alcanço ou não a meta, de nada adiantava. Se forem 2 litros ou 2 copos de água por dia, eu vou me cobrar. O ponto nem é mais o tamanho da meta, tu entende? É que eu aprendi a me cobrar por tudo. Ainda mais quando eu tenho tanta possibilidade. E tenho que ser positiva. Percebe que aqui quem explora e quem é explorado muitas vezes é a mesma pessoa? E se somos chefes de nós mesmos, como é que tu se demite? Foi aí que eu voltei para a pergunta do começo. Para quem eu tô devendo? Eu estava buscando essa resposta fora quando eu percebi que eu já tinha aprendido a fazer o trabalho desse cara que cobra muito bem feito. E acredito que é por isso que essa dívida ela é quase que impossível de ser paga. A pessoa que cobra sou eu mesma e não tiro feriado. O problema é que parece que eu não administro uma Rafa só. Tem a Rafa profissional, tem a que quer cuidar da saúde, a que lê, a que escreve, a que quer estar presente com as pessoas que ama, a que quer construir projetos importantes como esse que eu faço aqui. E todas essas Rafas parecem ter opiniões muito claras de como eu deveria estar usando o meu tempo. Parece que existe uma versão minha que está sempre olhando para outra e perguntando: e eu? E agora? Quando é que chega a minha vez? Foi aí que eu comecei a entender por que essa sensação de dívida nunca ia embora. É como se de fato a gente não administrasse a vida, a gente administrasse essa expectativa das várias versões que a gente tem em cada uma das áreas que a gente dá importância. Só que eu não tô falando dessas versões no futuro, eu tô falando delas agora, no hoje, porque simultaneamente todas, de alguma forma, estão atrasadas. Essa semana eu estava lendo alguns textos no Substack e aí eu caí de paraquedas num texto de um cara que se chama Oliver Burkeman. E eu descobri que ele é autor best-seller do livro 4.000 Horas, Gestão de Tempo para Mortais. Fiquei interessada e curiosa para entender o que ele escrevia e aí fui investigando os textos dele. E ele usa uma expressão que me chama bastante atenção, que é dívida de produtividade. Ele fala da sensação de começar o dia como se tu já estivesse no vermelho. Tu abre o computador e não sente que tu tá começando um novo dia. Tu sente que já tá começando alguma coisa atrasado. Tu não entra no teu WhatsApp para responder uma mensagem, para ver as novas mensagens. Tu entra devendo respostas de mensagens que tu não leu e não respondeu. Só um exemplo, mas todas essas coisas vão contaminando o resto do teu dia. E então o dia ele vira meio que uma tentativa de tu diminuir esse saldo negativo. Tu fez alguma coisa? Tu risca menos uma. Resolveu outra? Menos essa na lista. O objetivo aqui já nem parece que tu tá usando o teu dia para construir alguma coisa, mas para zerar a lista de pendências. E aqui que vem essa sensação de tu chegar no final do dia, olhar para as coisas que tu fez e comparar. Tu olha essa lista imaginária e pensa, se eu concluir todas, finalmente eu posso descansar. Só que tem um problema, porque essa lista, por mais que a gente elenque em números, ela nunca vai ter fim. Sempre vai ter algo que tu possa fazer. Então tu percebe que essa conta ela cresce e talvez ela ultrapasse a nossa capacidade de conseguir pagar. Toda vez que eu provo que eu consigo dar conta de mais, esse mais ele vai virar o novo mínimo. Então quanto mais eu faço, mais eu descubro que eu posso fazer mais. Lembra de Han, eu posso tudo. Quanto mais eu aprendo, mais eu percebo o que eu ainda não sei. Quanto mais um projeto cresce, mais coisas aparecem que precisam ser feitas nesse projeto. Tu nunca cruza essa linha de chegada porque parece que quanto mais tu avança, mais distante fica essa linha. Parece que ela tá andando. Então tu nunca se aproxima. E aqui eu comecei a entender por que eu não conseguia nunca diminuir ou zerar essa minha lista. De novo, entra aquela coisa do eu tento quitar uma dívida que por definição não pode ser quitada. E aqui eu reparei numa expressão que a gente usa o tempo inteiro.
colocar a vida em dia. Olha a dívida de novo, porque se tu precisa colocar algo em dia, é porque tu tá devendo alguma coisa. A conta precisa estar com saldo positivo. O boleto tem data para vencer. Se tu não paga uma parcela em dia, tu tem juros para pagar. Mas e se a gente olha para a vida, quando é que a gente termina de fato de pagar essas parcelas? Esse dia ele não existe porque a vida ela nunca foi uma conta com saldo zero. Só que a gente costuma usar essa lógica da dívida para medir uma coisa que é viva, que oscila, que é uma montanha-russa mesmo. A vida nunca entra em dia. Eu sei que é tentador ouvir isso e pensar que a gente tem que encontrar um equilíbrio. Eu não acredito em equilíbrio, já falei sobre isso em outro episódio. Eu acredito mais na harmonia das coisas, mas o equilibrar, manter as coisas assim, tal qual em uma balança, para mim é muito difícil e desgastante. E outra coisa, talvez enquanto tu me ouça falando sobre isso, teu cérebro te leve para uma conclusão que é pensar que eu vou te dizer para fazer menos. Mas não é isso. Vou dar o meu exemplo. Eu não quero fazer menos, eu não quero largar os meus projetos. Eu não quero parar de trabalhar, eu não quero deixar de fazer as coisas que para mim importam. Eu sou ambiciosa, eu gosto de construir, inclusive eu amo uma lista muito bem feita. Aqui a gente tem que questionar outra coisa. Por que tudo aquilo que eu ainda não fiz precisa diminuir o valor daquilo que eu estou fazendo agora? Porque esse é o problema de viver no vermelho. Quando parece que sempre devemos fazer alguma coisa, começamos a olhar o tempo tentando decidir onde esse tempo vai render mais. Então, se eu tenho uma hora livre, eu posso treinar. Eu posso adiantar o trabalho, eu posso responder a alguém que eu estava devendo uma mensagem. Eu posso organizar a casa, eu finalmente posso terminar aquele livro. E aí presta atenção aqui, porque parece que se a gente olha por essa ótica, tudo aquilo que não rende não deveria ser feito. Se tu quiser sentar e relaxar, ficar de boa olhando pro teto, tu pode? Pode, mas em algum momento tu vai se cobrar porque isso parece que não tá te fazendo produzir. Tem algumas coisas na nossa vida que elas só acontecem se a gente se permite ter um tempo que não necessariamente vai traduzir isso em uma lógica de produção, de render, de monetizar. E esse tipo de coisa, na lógica que a gente vive, sempre vai ficar para depois. E não é porque a gente decidiu que esse tipo de coisa não importa, mas é porque sempre existe alguma coisa que é mais urgente, mais útil ou mais fácil de justificar o uso do nosso tempo. Tempo é escasso e é dinheiro. E aqui eu percebi que essa sensação de dívida, ela não estava só me deixando com a sensação de estar atrasada para algumas coisas, mas ela estava decidindo de fato o que merecia o meu tempo. Então, se alguma coisa não resolve meu problema, não melhora uma habilidade, não me deixa mais inteligente, mais saudável, mais produtiva, eu precisava quase que encontrar uma justificativa para fazer ela. Exemplo, até descansar precisava servir para eu voltar melhor no dia seguinte, para render mais. E aí, esses dias eu tava no TikTok, vocês sabem que eu faço lá uns vídeos que é quase que um trailer aqui do episódio, com as análises e tal. E apareceu um vídeo de um cara pra mim que ele tá morando nos Alpes italianos. Pelo que eu entendi, ele tava a passeio, conheceu as Dolomitas, se apaixonou pelo que viu, já tava de saída do trabalho dele aqui no Brasil, tomou coragem e foi, se mudou pra lá. E eu entendi que ele trabalha num bar de um hotel, alguma coisa do tipo, mas não é o trabalho tradicional que ele estava acostumado a ter no Brasil. E ele comenta em alguns vídeos que a rotina dele nesse lugar não é mil maravilhas, tem coisa que é pesada ali também. Não é uma história de eu larguei tudo e agora a minha vida é perfeita na frente de montanhas. Mas ele conta que ele começou sim a pensar no tipo de vida que ele queria ter. Como ele é um cara dos esportes que ama a natureza, fez sentido para ele fazer essa mudança, mesmo que para muitas pessoas possa parecer meio radical. Enfim, eu sei que em um desses vídeos que ele postou, ele tá correndo e aí ele começa a filmar a paisagem e assim, gente, tu vê um monte de verde e tu consegue ver vacas, várias vacas, e ele resolve parar ali com as vacas
tira um croissant, faz as reflexões dele, come o croissant junto com as vacas. Este é o vídeo. E aí eu resolvi ler os comentários, não só desse vídeo, como de outros que tem no perfil dele. Sabe o que mais aparece? Um monte de gente falando: esse é meu sonho. Eu queria estar aí. A grama do vizinho tá verde neon. A única vida que eu invejo é a tua. E eu fiquei pensando, o que exatamente tá todo mundo desejando ali? Porque eu me recuso a acreditar que surgiu uma paixão por comer croissant sentado com vaquinhas, no meio de montanhas. Claro que tem toda a aura ali dos Alpes italianos, a natureza, Dolomitas, etc. Mas eu começo a acreditar que tem mais coisas aqui. Aquele cara, em pelo menos 30 segundos que aparece pra gente no vídeo, não parecia estar devendo nada, nem sequer uma explicação. Ele estava correndo no meio de montanha, sentou ali com as vacas, tirou o croissant dele da mochila, comeu de boa, fez uma reflexão e foi embora. Seguiu a vida. E quando a gente vê alguém vivendo a vida assim, até com esse aspecto de liberdade, a gente deseja aquela vida. Só que olha que contraditório, quando aparece um espaço na nossa vida, a gente ignora completamente, a gente quer preencher. Então, talvez a gente não queira exatamente essa imagem que ele está mostrando, o viver na montanha abraçado com as vaquinhas, comendo um croissant ali de boa. Mas o nosso desejo, ele mora nesse vídeo por algum motivo. Talvez a gente queira por alguns minutos sentir que não deveria estar em outro lugar. E aí eu te pergunto, o que acontece com a gente, com a nossa vida, quando todo minuto precisa valer a pena, quando tudo tem que ser justificado, quando não pode existir um espaço em branco? Eu acho que essa insatisfação fazia alguma coisa comigo sem eu perceber que é exatamente isso, ela não deixava espaço vazio. Se tem alguma coisa que eu deveria estar fazendo, qualquer intervalo parece que o meu tempo está sendo mal aproveitado. Então eu preencho. Terminava uma coisa, já começava outra. Apareciam 10 minutos e eu encontrava alguma coisa para fazer com eles. Minha gente, eu queria escrever em cada espaço em branco que surgia na minha frente. Não posso ver um vazio que eu quero preencher. Só que, de novo, tem coisa que precisa desse espaço, desse vazio para acontecer. E se tu acompanha o Entre Linhas, tu sabe que já faz um tempo que eu venho rodeando essa ideia. Já falei sobre pensar, sobre atenção, sobre mudar de ideia, sobre fricção, sobre permanecer, sobre brio, sobre metacognição, a importância da gente pensar sobre o nosso pensamento, sobre as intersecções da tecnologia com o mundo que a gente vive e como a gente vive. Podem até parecer assuntos diferentes, mas eles quase sempre me levam para o mesmo incômodo. O que vai ficando de fora quando a nossa vida tá cheia demais? Percebe que quando a vida ela tá no vermelho, ela te incomoda de um jeito diferente, que não é só uma sensação de estar cansado daquilo. Às vezes eu percebo que eu tô tão preocupada com o que eu deveria estar fazendo que eu nem presto atenção no agora. E aí eu me dei conta de uma coisa, a vida ela não é o que acontece depois das pendências, depois que tu zera aquela lista interminável. A vida é o que acontece no meio dessas pendências. Só que, quando que tu lembra disso? E aí, lembra que eu te falei sobre o clube de cartas no início desse episódio? Pois é, ele já tá na minha cabeça faz um tempo, eu cheguei a mencionar aqui que eu tinha vontade de criar, perguntei o que vocês achavam. Eu não sabia exatamente como ele seria, mas eu tinha certeza que precisava ter a ver com papel, e cartas para mim representam algo ainda mais forte. Tem alguma coisa nas cartas, no papel, que elas me trazem essa sensação de eu ter que ficar. Primeiro que eu tenho que esperar, e quando ela chega eu tenho que abrir, ler, ficar, permanecer ali um tempo. Talvez porque eu não consiga abrir outra aba aqui na carta, né? Que é o que a minha mente costuma fazer quando eu tô no digital. Então é isso, eu preciso prestar atenção. E olha que curioso, quando eu falo da dívida, o que eu trouxe para ti aqui é que eu tinha acabado de perceber que a vida inteira eu tentei preencher espaços em branco. E eu escolhi justamente uma folha em branco para continuar essa conversa. E eu entendi que eu não queria criar mais uma coisa que disputasse a tua atenção numa tela,
O jeito de consumo aqui, ele é muito diferente. O papel para mim é diferente e ele me faz perceber coisas onde eu só descobriria se eu prestasse atenção. E era isso que eu queria criar, uma coisa que segurasse a tua atenção, mas só tempo suficiente para alguma coisa tua começar a aparecer, para que o teu pensamento próprio viesse de uma opinião em cima de algo que tu leu, mas que essa opinião fosse tua. E foi assim que eu comecei a escrever a primeira carta. O Clube de Cartas, ele tem um formato de assinatura, então uma vez por mês tu vai receber uma carta escrita por mim, 100% autoral, na tua casa. Vou mandar pelo correio, tu precisa esperar chegar, sem pressa. E quando esse envelope chegar, tu vai pegar ele, vai sentar, vai passar um café, um chá, o que tu quiser, mas vai criar esse momento para ti. Tu vai abrir, sentar e ler no teu tempo. Eu gosto de pensar que com o tempo, só o fato de saber que tu vai receber essa correspondência já te faz lembrar o que tu vai fazer ali, que é prestar atenção. Na carta eu sempre vou partir de uma pergunta, de alguma coisa que eu venho lendo, vivendo, aprendendo e tentando entender. Mas o melhor disso para mim é que a carta ela não termina no que eu pensei. Na verdade, é aqui que começa a tua parte. Porque na própria carta eu te faço um convite. Continue pensando a partir do que tu leu. Então, uma vez por mês, a gente escolhe prestar atenção na mesma coisa. Eu daqui, tu daí. E de algum jeito a gente se faz companhia. E o Clube de Cartas ele é diferente dos episódios aqui do podcast. Aqui vocês conhecem uma versão minha que é muito mais racional, digamos assim. Eu pego o incômodo, vou atrás de estudo, junto esse quebra-cabeça. Trago 1000 referências para te contar sobre as conclusões que a minha cabeça chega a partir desses incômodos e desses estudos. Mas percebe que são sempre conclusões que eu cheguei. E na carta aparece uma Rafa que vocês ainda não conhecem. Eu sempre escrevi muitos, só que nunca ninguém leu esse estilo de escrita que muitas vezes eu deixo no privado. Porque ela é menos preocupada em explicar, em concluir. Às vezes ela é poética, mais artística, mais íntima, e eu te garanto que ela te faz pensar. E eu acho que é justamente por isso que eu não queria que essa escrita ela ficasse tão assim em público, sabe? Eu queria que ela chegasse só para quem escolheu abrir aquele envelope. A primeira carta se chama Espaço e eu não vou te contar o que tem dentro dela porque eu quero que tu leia, óbvio. O que eu quero que tu saiba é que essas cartas elas não vão chegar com o intuito de tu riscar mais uma coisa da tua lista. E acho que seria até irônico da minha parte fazer isso depois de passar um episódio inteiro falando sobre essa sensação de dívida, né? A carta ela existe justamente para ir para o contrário disso. Que é para te lembrar que pelo menos uma vez no mês, teu tempo ele não precisa ser usado para pagar uma dívida. Eu te garanto que um papel é capaz de te fazer tu te conhecer muito mais do que uma tela. Então, oficialmente, gente, esse clube de cartas está no ar. Eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês. E se tu quiser receber essa e as próximas cartas, o link tá na bio e também na descrição desse episódio. Lá eu te conto direitinho como é que o clube funciona e como tu faz para fazer parte. Eu sou a Rafa Gomes e tu ouviu mais um episódio do Entre Linhas. A gente se encontra no próximo episódio e agora também nas cartas.